Eu gostaria de partilhar convosco esta manhã uma palavra, e para isso convido-vos a abrir no Evangelho de João, capítulo 12, os primeiros 8 versículos. Vai aparecer ali também. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e encheu-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de um cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Eu gostaria de partir deste quadro, desta ceia, deste jantar em Betânia, para vos falar um pouco sobre alguns tipos de espiritualidade que nós encontramos. Jesus vinha de Jericó para Jerusalém, porque ele queria passar a Páscoa em Jerusalém, ainda que alguns duvidavam que ele aparecesse, porque já havia muita gente que lhe estava a rezar pela pele, mas ele lá apareceu, e vinha de Jericó para Jerusalém, e era uma sexta-feira, o dia estava quase a terminar, e para os judeus, eles não podiam fazer caminhadas ao sábado, e então ele resolveu pernoitar naquela aldeia, em Betânia, e depois, passado o sábado, partiria para Jerusalém. Betânia era uma aldeia que ficava ali a 3 km de Jerusalém, mais ou menos. Portanto, muito perto. E Jesus visitava regularmente, porque tinha lá amigos. Tinha esta família, Lázaro, Marta e Maria, que eram amigos. Tinha também outros amigos lá. E de vez em quando passava lá. Então, vivia lá também em Jerusalém outra pessoa que conhecia Jesus, um tal Simão, que era chamado leproso. Presume-se que terá sido um daqueles leprosos que Jesus curou, e portanto tinha ficado amigo dele, vamos dizer assim, e com gratidão no seu coração. Então ele lembrou-se, ao saber que era uma aldeia pequena, ao saber que Jesus estava na aldeia, ele convidou-o para jantar na casa dele no sábado, também em Betânia. Ele chamou amigos e convidou Lázaro, Marta e Maria, e então fez uma refeição, um jantar na casa dele em Betânia. E é sobre este episódio que nós acabamos de ler. E estas várias personagens que aqui surgem, elas representam 5 diferentes dimensões da vida espiritual. Na minha maneira de ver, representam 5 dimensões diferentes na vida espiritual. Desde logo, os amigos de Simão e o próprio Simão talvez representam uma dimensão de admiração. Eles estavam a conversar com Jesus à mesa. Eles queriam saber coisas. Eles queriam saber como é que Jesus, o que é que ele pensava sobre determinadas coisas. Eram pessoas que tinham interesse intelectual, interesse em conhecer Jesus, o que é que ele pensava, aquele homem desconcertante, que tinha muitas vezes atitudes que iam contra a corrente, contra a cultura da época, contra a religião, digamos, os hábitos religiosos, as práticas religiosas da época, e portanto eles tinham curiosidade em conhecer aquele homem. Talvez estas pessoas sejam comparáveis àqueles que mais tarde, quando Jesus foi crucificado no Monte do Calvário, estavam a ver a cena ao longe. O Evangelho diz que eles estavam ao longe. Maria, mãe de Jesus, e João, etc., estavam ali próximos, mas havia uns quantos ao longe, para não se comprometerem. Há sempre pessoas que não se querem comprometer.
são pessoas que admiram Jesus, são pessoas que, digamos, são os simpatizantes do Evangelho, mas não se querem comprometer, querem ficar ao longe. O seu interesse é mais intelectual, não é um interesse de fé profundo, não é qualquer coisa que afeta a sua vida profundamente. É um interesse mais ao longe, mais intelectual, digamos assim, o dos simpatizantes do Evangelho. Houve um homem muito famoso chamado Mahatma Gandhi, que é o pai da independência da Índia e do Paquistão já agora também. E este homem era hindu e ele dizia que tinha uma grande admiração pela figura de Jesus. Uma grande admiração pela figura de Jesus. Mas ele conviveu com cristãos na África do Sul, Inglaterra, durante o seu percurso, antes de regressar à Índia e começar o seu processo, digamos assim, que levou à independência daquela grande nação. Ele viveu algum tempo, estudou na África do Sul, Inglaterra, e trabalhou, e ele conheceu cristãos. E ele dizia: eu tenho uma grande admiração por Jesus. Já pelos cristãos, já não é bem assim. Então a dimensão da admiração está representada por Simão, pelos seus amigos. Mas eu quero-vos dizer uma coisa: não basta ser admirador de Jesus. Eu acho que todos nós somos admiradores de Jesus, mas é preciso mais qualquer coisa. A segunda dimensão que eu vejo neste quadro é a dimensão da gratidão. E está personificada na pessoa de Lázaro. Eu acredito que Lázaro estava apenas a ouvir. Imagine que você tinha morrido, já estava morto há 3 dias, e Jesus vinha e dizia: Lázaro, sai para fora. E você ressuscitava. Qual era o seu sentimento em relação a Jesus? Profunda gratidão. Quando nós somos curados por Deus, quando nós recebemos uma bênção, uma graça de Deus fantástica, qual é a nossa resposta? É gratidão. É suposto que seja gratidão. Às vezes não é. Mas é suposto que seja uma grande gratidão. Oh Senhor, obrigado. Tu és glorioso, tu és maravilhoso. E nós louvamos a Deus e nós... Porquê? Porque o nosso coração está grato. E eu acredito que Lázaro estava ali, nessa atitude. A ouvir, a beber as palavras de Jesus. Possivelmente ele nem tinha coragem de estar a meter conversa, a fazer perguntas. Ele queria gozar a sua presença e queria ouvi-lo. E estava tão feliz, tão grato, que só o facto de estar ali à mesa com ele, para ele já era importante. A dimensão da gratidão. Isto fala-nos, esta atitude fala-nos dos companheiros também. Companheiro quer dizer comer pão com, quer dizer alguém que está com outra pessoa, à mesa, digamos assim. E Lázaro aqui representa os crentes abençoados por Deus e que estão muito gratos a Deus. E há muitas pessoas, de facto, que receberam uma graça de Deus na sua vida, umas maiores, outras menores, digamos assim, embora que essa coisa de ser maior ou menor é muito discutível, depende do ponto de vista, depende da sensibilidade da pessoa, depende das circunstâncias, depende de muita coisa, mas fosse lá como fosse, aquelas pessoas que receberam uma graça de Deus, uma bênção, foram curados, foram abençoados, e eles sabem que foi por Deus, e eles agradecem a Deus, eles sentem-se abençoados. Mas também não chega. Não basta ser abençoado por Deus. É preciso ir um bocadinho mais à frente. Depois surge aqui no nosso caminho uma outra dimensão, parece que estou um bocadinho, mas que eu creio que se enquadra um pouco nisto também, que é a dimensão do interesse. Que é representada por Judas Iscariotes. A dimensão do interesse. Ora, a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que diz que ele era um tesoureiro, uma espécie de tesoureiro do grupo do colégio apostólico, dos 12 que andavam com Jesus, para todo o lado, e naturalmente eles viviam de ofertas, não é? Para poderem ir e acompanhar Jesus, e Jesus abençoar e anunciar o Evangelho do Reino, e fazer todo, e desenvolver o seu ministério público. Durante 3 anos e meio assim aconteceu, e então alguém tinha que tomar conta das finanças, e era Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que ele era ladrão, porque ele roubava dinheiro da bolsa. Claro que ele não roubava o dinheiro todo, devia tirar uma moedinha e depois já amanhã tirava outra, para não se notar, mas ele esquece que Deus, Jesus, é o Filho do Deus vivo, é omnisciente, ele tem todo o conhecimento, ele sabia perfeitamente aquilo que se passava.
E na última ceia Jesus disse: há um dentre nós, vós que me traiu. Mas quem é o Senhor? É aquele que mete comigo no prato. Ele sabia o que é que se passava com Judas Iscariotes. Então, Judas teve esta atitude: mas porquê é que não se... Porquê é que ela foi gastar aquele perfume caríssimo? Aquele perfume que se fosse hoje era comprado em Paris ou qualquer coisa assim. Aquele perfume caríssimo, porquê? E porquê é que não se vendeu e dava-se o dinheiro aos pobres? Estou a ver. Ela vendia, dava o dinheiro a Jesus, metia na bolsa e então o bom do Judas ia lá buscar mais umas moedas. Judas representa a dimensão do interesse. E há pessoas que seguem Jesus por interesse. Também há pessoas que seguem Jesus por interesses inconfessáveis. Ele representa os crentes equivocados, os crentes, os falsos piedosos que seguem Jesus. Porque no fundo ele estava já a trair Jesus. Não por o ter entregue aos sacerdotes do templo, mas por roubar o dinheiro que era dado a Jesus para ele desenvolver o seu ministério. Ele não era um homem sério, ele não era um homem honesto. No entanto, Jesus chamou-o, tal qual como os outros 11. E ele andou com Jesus durante o tempo todo até ao fim. E vocês perguntarão assim: então, mas se Jesus já sabia que ele ia trair, porque é que ele o chamou? Porque ele põe a responsabilidade do nosso lado. Ele dá-nos oportunidade. Ele diz: olha, eu vou-te chamar. E as condições são estas. Agora a bola está do teu lado. Agora tu fazes como... Tu vais caminhar por ti. A responsabilidade é tua. Essa coisa de crente que infantil acabou. Não há lugar no Evangelho para crentes infantis. Nós temos que crescer. Nós temos que não ser mais meninos, como dizia o apóstolo Paulo, mas ser crentes, maduros na fé. E aquilo que nós fizermos, naturalmente haverá consequências, mas Deus aposta em nós. Deus investe em nós até ao fim. Eu creio que se Judas estivesse arrependido, ele teria sido restaurado. Porque o propósito de Deus é que haja restauração. Sempre que nós falhamos, que haja restauração. Pedro traiu Jesus também, mais tarde. Não desta maneira como Judas, mas de outra forma. Ele traiu Jesus. Traiu a confiança de Jesus. Disse que não o conhecia de lado nenhum, num momento de aperto. E foi restaurado. Ele arrependeu-se. Ele chorou amargamente, ele arrependeu-se. E Deus restaurou. Amém? Você não sente responsabilidade ao olhar para a história de Pedro e de Judas Iscariotes? Deus chamou-me, sabendo que eu não sou perfeito. Deus chamou-me, sabendo que eu tenho as minhas limitações, que eu sou de carne e osso. Agora a bola está do meu lado. O que é que eu vou fazer com isto que Deus pôs na minha mão? O que é que eu vou fazer com os talentos naturais que Deus me deu? O que é que eu vou fazer com os dons espirituais que Deus me deu? O que é que eu vou fazer com o ministério espiritual que Deus me deu? O que é que eu vou fazer com isto? Vou enterrar ao outro? Ou vou negociar? Ou para ampliar aquilo que Deus me deu? E um dia apresentar contas a Deus, dizer: olha, tu deste-me isto, Senhor, está aqui, eu negociei, eu tentei fazer crescer isto, Senhor, para te honrar. E aqui está. Ele irá, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Judas, apesar de tudo, seguia Jesus. Era um discípulo, era um seguidor. E isto leva-me a dizer que também não basta apenas seguir Jesus. Não basta apenas ir atrás. Não basta apenas ir aos cultos. Não basta apenas orar. Não basta apenas ler a Bíblia. É preciso alguma coisa mais profunda. Mas depois temos o caso de Marta, que representa a dimensão do serviço, da diaconia, do serviço a Deus. Marta estava a tratar da refeição enquanto os outros estavam lá no bem bom, na conversa, à mesa. Simão, os vizinhos, os amigos e Lázaro e tal. Marta foi para a cozinha, foi fazer o jantar e estava ocupada com essa tarefa. Marta representa o serviço a Deus. Marta representa aqueles que servem a Deus, aqueles que dão tempo da sua vida, aqueles que põem os seus talentos, os seus dons, as suas capacidades que Deus lhes deu, põem ao serviço do reino de Deus, põem aos pés de Jesus. Marta representa estas pessoas. No entanto,
conforme nós vemos pelo testemunho do próprio Jesus, não foi ela que escolheu a melhor parte, ou como diz noutra tradução, a boa parte. Não foi Marta que escolheu. O que é que nós podemos dizer a partir daqui, desta dimensão do serviço? É que não basta ser servo, é preciso mais alguma coisa. E nós encontramos agora sim, na dimensão da adoração, na pessoa de Maria, a dimensão da adoração, encontramos aquilo que é necessário, aquilo que Deus procura. Maria perfumava os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. Maria representa os adoradores. Os adoradores que adoram em Deus em espírito e verdade. Esta é a verdadeira dimensão da fé. É a dimensão do adorador. Lá em João capítulo 4, 23 e 24, diz assim: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Apenas servir Jesus não é ser um adorador necessariamente, ou admirar Jesus não é ser um adorador necessariamente. Esta é a verdadeira dimensão daquilo que Deus espera, da nossa espiritualidade, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas sabe uma coisa? Ele ama a todos. Jesus ama a todos. Diz lá no texto, no capítulo 11, versículo 5, que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava a todos. Toda a família. No entanto, só uma é que era verdadeira adoradora. Mas ele amava Marta também. E amava Lázaro também. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Sabe? Quando os anjos cantaram na noite de Natal, lá sobre as campinas de Belém, anunciando o nascimento do Salvador do mundo, eles diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra. E as pessoas interpretaram: entre os homens, glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens de boa vontade. Não é isso que está lá escrito. Isto é uma tradução mal feita. Homens de boa vontade. O que é isso, homens de boa vontade? Faz lembrar aquela dos portugueses de bem. Os portugueses. O que é isso, portugueses de bem? Não sei o que é isso. Portugueses somos todos os que somos portugueses. E de bem, à partida, somos todos, a menos que a gente ande a fazer malfeitorias. O que é isso, portugueses de bem? Isso é uma tentativa de dividir as pessoas. E os anjos não cantaram entre os homens de boa vontade. Eles cantaram boa vontade entre os homens, entre todos os homens. O anúncio do Evangelho é um anúncio, é uma mensagem e um desafio de boa vontade entre todos os homens. Não é dividir as pessoas, não é dividir os povos, não é dividir as pessoas entre os bons e os maus. É que haja boa vontade entre todos os seres humanos. O mais importante não é aquilo que fazemos a cada momento para Deus, mas sim a nossa resposta ao seu amor. Como é que eu respondo ao amor de Deus? Tendo consciência do amor que Deus me tem, tendo consciência da história da salvação, tendo consciência de tudo isso, como é que eu respondo ao amor que Deus me tem? Ninguém pode comprar o amor de Deus através de orações, através de sacrifícios, através de ações, quaisquer que sejam, por muito altruístas que sejam, porque o amor de Deus é incondicional e é universal. Ele morreu, Jesus morreu por todos os seres humanos, mesmo por aqueles que nem sabem que Ele existe, mesmo por esses, mesmo por aqueles que, sabendo que Ele morreu por eles, são rebeldes à sua pessoa e à sua vontade. Eu vou convidar-vos para ficarmos de pé, por favor. Vamos
fechar os nossos olhos durante uns momentos. Eu chamo o princípio de Betânia ao modo como nós respondemos ao amor de Deus. Como é que eu respondo ao amor de Deus? Como é que tu respondes ao amor de Deus? Será que nós respondemos como um verdadeiro adorador? Eu gostava que todos fechassem os seus olhos agora. Estamos na presença de Deus. Não se distraia a olhar para lado nenhum. Será como um adorador? Será que nós respondemos ao amor de Deus? À consciência que temos do amor de Deus? Que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna? Como é que nós respondemos? Como é que tu respondes? Como é que eu respondo? Enquanto já com os teus olhos fechados, imagine que Jesus estava aqui agora, fisicamente. Nós sabemos que Ele está em espírito e em verdade. Mas imagine que Ele estava aqui, fisicamente presente. Qual seria a sua reação? Pense nas bênçãos que Ele lhe deu. Pense nessas bênçãos. Pense no seu amor. Pense na sua graça. Será que você iria pôr aos seus pés aquilo que tem